Olá, o dia 14 do nosso propósito do livro e o texto base está em Isaías 8,17, diz assim: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Esse capítulo, o autor ele fala a respeito de quando Deus se distancia da gente e a gente tem aquela sensação de que a gente está sozinho, né? E ele fala do momento de adoração, quando isso acontece. Por quê? É muito fácil adorar a Deus quando tudo está dando certo. É muito fácil adorar a Deus quando você sente a presença dele. E o autor ele traz assim, sabiamente, a respeito de uma maturidade que Deus vai acompanhando. E quando nós adquirimos essa maturidade, numa certa altura do nosso relacionamento com Deus, da nossa amizade com Deus, ele realmente fica calado. Por quê? Porque Deus não quer mais que a gente se movimente por sentimentos. É lógico que quando a gente conhece a Jesus, começa a caminhar com Ele, no início da nossa conversão, é arrepio, é sensação, é sentimento. Mas Deus não quer só que a gente sinta a presença dEle, Ele também quer que a gente busque Ele em si. Não somente a presença dEle, mas valorize Ele como pessoa. E em determinada altura da nossa vida, esses arrepios, eles param de acontecer. Eu já passei por isso. Eu falava, Deus está longe de mim. E lendo esse capítulo, passou um filme na minha cabeça. Porque realmente a gente começa a achar que tem algo de errado com a gente. Tem algo de errado comigo, eu não sinto a presença de Deus, eu fiz alguma coisa errada. Começa a pedir perdão para Deus, começa a pedir perdão para as pessoas que você traz na memória que você fez algo. Eu acho que eu estou em pecado, alguma coisa está acontecendo. E na verdade não é. É uma fase, é uma etapa da nossa amizade com Deus. Porque o Senhor, Ele nos prova. E para provar a nossa amizade, o que Ele faz? Ele silencia. A Bíblia fala que um dos homens que mais tinha proximidade, amizade com Deus era Davi. A Bíblia fala que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E em muitos salmos, se você lê os salmos, várias passagens dos salmos, Davi fala, o Senhor se ausentou de mim, o Senhor está longe de mim, não me retires a tua presença, e blá, blá, vários salmos. Aqui tem salmos 43, 2, 44, 23, 74, 11. Se Davi, um homem segundo o coração de Deus, sentiu essa ausência, sentiu esse distanciamento, esse silêncio de Deus, que dirá nós, né? A adoração ela fica difícil nesses momentos. Por quê? Porque o próprio Deus reconhece que em alguns momentos ele se ausenta de nós, mas não que ele nos deixou sozinhos, ele só não está se manifestando ali com arrepio, com emoções, porque o cristão ele não pode viver de emoções. O cristão ele precisa viver de fé, de certeza, de confiança em Deus. A partir do momento que ele vive de emoção, de sensação, quando ele não tiver essa sensação, ele se perde. Então a gente tem que ter uma convicção de que Deus existe e de que ele se relaciona conosco, né? E ele fala, o autor, ele menciona que vários homens de Deus passaram por isso. Inclusive tem um que ele relata no capítulo de hoje, e ele fala que a história de Jó é uma das histórias que dá mais pra gente perceber que o próprio Deus permitiu que o inimigo tocasse em tudo que Jó tinha. Num dia só ele perdeu todos os filhos, todas as suas posses e ainda caiu doente. Olha que situação. E um livro que tem 42 capítulos, durante 37 capítulos Deus fica em silêncio. Deus só começa a falar de novo com Jó, quando Jó cai em si de que não eram as coisas que ele tinha, não era o tudo dar certo na vida dele que mostrava que Deus estava com ele, mas o fato de Deus existir, né? E Deus queria mostrar para o inimigo das nossas almas que Jó não servia a Deus pelo que ele tinha, mas ele servia a Deus por quem Deus era. E é isso que Deus está procurando hoje, pessoas que o sirvam pelo que ele é, não pelo que ele pode oferecer, né? E já no final ali, né, da reflexão do dia, ele vai falar para a gente lembrar do que Deus já fez por nós. Olha só,
Se Deus nunca tivesse feito nada por nós, nada, nenhuma cura, nenhum milagre exorbitante, nós já teríamos uma dívida muito grande com Deus, porque Ele enviou o seu único filho, Jesus, para me salvar e para te salvar. Jesus veio na terra, morreu na cruz, fez um sacrifício que foi um sacrifício perfeito. Depois do sacrifício de Jesus não precisou acontecer mais nada. O sangue derramado na cruz, o sangue de Jesus, ele tem o poder de nos transportar para esse lugar de filhos e para esse lugar de salvos e para esse lugar de amigos de Deus. Então, se ele não fizesse mais nada por nós, nenhum milagre, nenhum algo assim muito grande para a gente contar, e olha que ele fez. Eu começo a olhar para minha vida desde que eu me entendo por gente até hoje, e eu vejo o quanto Deus fez por mim. O quanto Deus, inúmeros milagres, fora o que eu não sei que Deus fez, porque a nossa mente não alcança todos os livramentos, todas as vezes que Deus nos deu, nos livrou de saúde, de doenças, né, nos dando saúde, nos livrou de acidentes, de homens maus, de violência, de assalto. Quantas vezes o Senhor nos livrou e nós nem imaginamos que isso aconteceu, né? Então, isso ajuda a gente a persistir nesse momento de silêncio de Deus, lembrar do que Ele já fez por nós, porque isso vai produzir fé na gente, vai fazer a gente lembrar. A Bíblia sempre fala em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, para nós lembrarmos daquilo que nos traz esperança. Então, quando a gente estiver achando que a gente está sozinho, que Deus não está nos acompanhando, devemos lembrar do que Ele já fez por nós, porque isso vai fazer com que você lembre que Ele existe e que Ele está em todo o tempo conosco. Amém? E o tema para reflexão nesse 14º dia é: Deus é real, a despeito de como você se sente. Então não é o sentimento, é um fato. Deus é. Deus é. E contra esse fato, a nossa fé é sempre provada. Deus é, Ele existe e não importa como você está se sentindo, Ele existe. E o versículo para memorizar é Hebreus 13, capítulo 5, que diz assim: Deus disse, eu nunca o deixarei e jamais o abandonarei. Isso é uma promessa, nunca estaremos sozinhos, jamais, de maneira alguma. E ele deixa, né, o autor ele tem o hábito de deixar uma pergunta para a gente meditar naquele dia. E a pergunta desse dia 14 é: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? Então, como fazer para focar na existência de Deus? Quando a gente parece que está sozinho, quando a gente parece que Deus está em silêncio e que Ele não está respondendo às nossas orações e Ele não está nos fazendo ter nenhum tipo de sensação, nem de arrepio, nem de sentimento daquele coração cheio. Como é que a gente faz? Como que a gente faz para concentrar que Ele existe, na presença dEle? Amém? Que Deus abençoe. Vou fazer uma oração agora por esse dia de estudo e eu creio que Deus vai falar aos nossos corações nesse dia a respeito desse estudo. Pai, eu quero te agradecer, te honrar e te exaltar por esse 14º dia de propósito. Pai, obrigada por este livro e pela vida do escritor. Obrigada também por quem está ouvindo, Pai, e que o Senhor possa fluir nos nossos corações. E quando nós sentirmos que estamos sozinhos, que o Senhor não está acompanhando, que o Senhor não está nos ouvindo e nem nos respondendo, Pai, nós possamos lembrar de tudo que o Senhor já fez por nós e possamos ultrapassar esse tempo de silêncio, Pai, mas crendo que o Senhor não nos deixou e crendo que o Senhor tem muito mais para fazer nas nossas vidas ainda, e que é só um período de silêncio, aonde em breve o Senhor se manifestará de alguma forma e nós veremos a tua glória em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.